Fala pessoal, todos bem? Aqui é o Márcio do podcast Papo de Índigos. Sejam bem-vindos ao podcast onde falaremos muito sobre espiritualidade, os assuntos das relações humanas. Eu sou médium universalista e estamos desenvolvendo aqui um trabalho juntos, um bate-papo bem gostoso com a Juliana, que agora vai se apresentar para vocês. Fala galera, meu nome é Juliana, eu sou formada em psicologia, eu sou terapeuta, eu trabalho com a numerologia e com o tarô. E esse nosso projeto, ele surgiu, né, a gente está tentando buscar idealizar esse projeto bacana, porque surgiu dos nossos 10 anos de amizade e de todas as conversas que a gente vem tendo aí ao longo desse tempo por conta dessa nova consciência, tá? Então, muitas coisas estão acontecendo no planeta, tem a tendência a acontecer mais ainda e a gente está aqui para conversar com vocês sobre isso. Exatamente, pessoal. E olha, o nome do podcast Papo de Índigo, que aliás, esse para quem tá chegando agora é o primeiro episódio. Então tá chegando agora no canal, já se inscreva, ativa o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem aqui da plataforma. Mas bora lá. Esse assunto, né, Juliana? Esses assuntos que a gente vai ter aqui, a ideia do podcast surge justamente de todos esses anos, todas essas conversas envolvendo espiritualidade de uma forma geral, né? Sim. As pessoas, elas tendem a misturar, né? Confundir espiritualidade com religião, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso daí. A gente vai falar hoje, pessoal, inclusive, sobre um futuro muito próximo que está chegando aí, né? E é claro, a Juliana vai desenvolver esse assunto aqui para vocês, mas eu vou só dar uma palhinha aqui, ó. Olha que forte, hein, gente? Isso aqui vale até um corte, hein, operador? Vamos lá, isso aqui vale até um corte. Transtornos mentais em massa que vão acontecer. Vão acontecer. Que já estão acontecendo, ótimo. Mas que tem aí, daqui para 2 anos, tem uma tendência a piorar. Desenvolve um pouco mais isso aí, fala pra gente entender. É muito interessante, Márcio, porque assim, desde a pandemia, muita coisa aumentou. É óbvio que a gente não pode tirar o fato de que houve uma doença, houve uma pandemia, certo. Enfim, a dor das pessoas. Mas assim, houve também alterações no DSM, né, no manual, né, houve essas alterações e depois chegou aqui em 2023... essa edição atualizada do código, colocando mais transtornos, cada vez mais transtornos. E é muito interessante isso quando a gente vai elencar no sentido de buscar falar da espiritualidade. Certo. Porque, assim, muito tem se falado sobre transtornos, mas a gente não fala sobre olhar para dentro. A gente não fala sobre as pessoas estarem buscando respostas. Tá? Então, assim, é um assunto muito amplo, muito, sabe, cheio de coisas e as pessoas, elas estão cada vez mais, sabe? E tem um TDAH. Todo mundo tem TDAH. Você pode reparar, né? Todo mundo tem esse diagnóstico. E, assim, é óbvio, as pessoas vão no consultório, enfim. Só que, assim, o diagnóstico, ele é muito complicado para ser fechado, tá? E é muito louco como isso é uma questão energética. Quando você pega todos os transtornos que você coloca nessa questão espiritual e energética, você percebe que as pessoas, elas têm uma energia que talvez não está sendo bem explorada. Por exemplo, um TDAH. É uma pessoa que tem muita energia de criatividade. A mente não para. Então, você pega uma criança, uma pessoa que está inserida no ambiente e ela não está sendo explorada dentro disso, qual a tendência dela ser diagnosticada? E tantos outros transtornos que estão surgindo. Então, assim, é um assunto muito delicado. Então, isso daqui para frente vai degringolar. Ou seja, só a pontinha do iceberg, como diz. Sim, né? Porque assim, a gente está entrando num novo momento, numa nova era, né? Falando sobre a questão espiritual, a gente está passando por uma transição planetária muito forte. Uau. Então, assim, as pessoas, elas precisam ter consciência de que elas precisam trabalhar a espiritualidade. Então, qual é o caminho, tá? Elas sempre buscam a religião.
Certo. E aí a gente vai entrar nesse assunto da religião, que é muito complexo também, que é bem delicado. E olha, pessoal, a Juliana não está falando por um acaso de ser um assunto delicado. E antes de qualquer coisa, né, Juliana, vamos deixar um negócio bem claro aqui. A ideia não é apontar críticas, não é... É abrir a mente. Como esse aqui é um papo muito nosso, que a gente tem no cotidiano, a gente está compartilhando com vocês, né, esses nossos ensaios, vamos dizer assim. A ideia é que mostrar o caminho a ser seguido, até mesmo dentro da sua vida, da sua rotina, né? É mais ou menos isso, né, Juliana? E já que a gente comentou, que eu já vou puxar para você uma coisa interessante, você falou da numerologia, do tarô, né? E você falou do momento de transição, né? Então fala um pouco sobre esse ano que a gente tá, os próximos 2 anos que a gente vai entrar, envolvendo esse assunto das religiões e os números, para poder o pessoal entender um pouquinho mais. Então, essa questão, acho que a gente pode partir disso, essa questão da religião, como algo que aqui no nosso planeta, a gente precisa, né? Certo. De certa forma, sempre precisou de uma moral, de uma organização, de uma política, pessoas, massas. Para alavancar essa moral, né? Pra gente poder... Gente, olha o que a gente já fez com o nosso planeta. Olha tudo que já foi feito até agora. Então, assim, a religião, ela serve, ela tem uma base. Mas a espiritualidade, ela vai longe, ela vai além. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que estão inseridas em locais que estão cultuando, né? Não importa que religião seja, mas que estão cultuando e que, de certa forma, você tá cultuando, assim, sei lá, um santo, não importa. Mas, na verdade, é como se você não estivesse buscando as suas próprias respostas. Você não está buscando o caminho da verdade. O caminho está aqui dentro. Ou seja, o pessoal está olhando... É claro que a gente está generalizando, mas o pessoal está olhando o que aquela comunidade específica está fazendo. Exatamente. E não está olhando para dentro de si, é isso? Exatamente. Então, assim, todos, né, se movendo por... É muito louco pensar nisso. Mas imagina assim, tipo, você precisa ser bom, você precisa... Então, assim, a gente aprendeu muito isso. Tipo, você precisa ser bom pro outro, aí entra toda essa questão de religião. Mas você não aprendeu a entender o seu caminho, a buscar as suas próprias respostas. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, né? Assim, atendo bastante pessoas, que nem... Tem uma moça que eu atendi recentemente, que eu conheço ela, inclusive, há muitos anos. E muitos anos ela sempre busca caminho religioso. Sim. E ela tá trabalhando agora em terreiro, né? Ela entrou na Umbanda e tal. E assim, eu trabalhei 7 anos na Umbanda. Então, eu sei exatamente o que é isso. A gente começa um caminho espiritual que vem de algum lugar. Você trabalhou no centro espírita. Sim. Então, assim, a gente começa. Mas chega uma hora que a gente precisa ir além. Então, assim, essa moça, eu atendi ela com tarô e ela falou assim, nossa, eu não tô bem. Mas, assim, eu não tô entendendo, porque eu tô trabalhando na Umbanda. Porque eu tô, assim... Só que, às vezes, a gente só tá cultuando. Exatamente. Só que você não tá buscando, tipo, entender a você mesmo. Sabe? É uma coisa muito louca. Então, eu falei assim pra ela, mas e aí? Quem é você? Você sabe quem é você? E a pergunta... que vem pegando a humanidade desde o início, talvez, né? Já vem lá da Grécia Antiga. Exatamente. Né? E onde está essa crescente espiritual. Quem é você? Então, assim, quem é você para além dessa comunidade, para além de tudo? Porque eu sou... gente, de novo, eu cultuo, tá? Eu sou filha de Ansan, não tem problema nenhum. Mas, assim, é muito louco. Eu entendo que as religiões, elas trazem as respostas e te moldam. Mas você tem que entender que muito daquele orixá, daquilo que você está vendo, você precisa olhar para dentro e entender que são características tuas. Mas qual é o seu caminho? Por que esse pai? Por que essa mãe? Por que essa vida? Por que esses problemas? Então, assim, por isso esse aumento desses transtornos e dessas coisas que tendem a acontecer, porque esses transtornos estão ligados intimamente a uma coisa chamada espiritualidade. Uau! E eu descobri isso mais ainda quando eu fui estudar numerologia. Porque eu comecei a fazer um parênteses com as coisas.
Porque todas as pessoas que têm vibrações, né? A numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, você é esse mergulho aqui. Imagina que é assim, tá? Essa é a sua casa. Por isso que eu falo, esse é o seu templo. Né? Então, não importa onde você esteja, é aqui que deve ser feito toda a manutenção, é aqui que você deve alimentar, essa é a sua casa. Então, assim, quando eu fui estudar numerologia, eu fui entender as vibrações espirituais, elas estão ligadas, tá? A essa questão muito forte das pessoas, elas ficarem um tanto perturbadas, obsessivas, paranoicas, quando elas não se ouvem. Quando elas não se sentem. E aí, quando você olha e fala, pô, mas eu tenho que... Aí ela olha pra fora. Ai, eu tenho que cultuar. Ai, eu tenho que... Entendeu? E aí você não procura... Você não tá olhando pra você. Você não tá buscando essa resposta. Então, vamos lá, Juliana. Para ver se a gente conecta o assunto fazendo uma analogia, né? Como se fosse o pai ensinando a criança a andar de bicicleta, e que é super válido, ou seja, precisa ter aquele suporte ali do lado, além das rodinhas, né, de suporte, o pai vai do lado e em algum momento ele vai soltar para a criança caminhar sozinha, pedalar sozinha. Então você coloca assim a religião como algo muito importante para esse início de pedalada. Exato, é o despertar, né? Legal. O despertar é assim, o caminho ele começa de algum lugar. Gente, isso faz parte. O ser humano, ele é social. Então, ele vai entrar em algum grupo. Então, essa questão religiosa, ela já tá muito incutida em todo mundo. É a política, é a religião. Então, você vai querer se sentir pertencente a algum lugar. Só que chega uma hora que não dá conta. Porque aí você começa a pensar assim, pô, a minha vida não tá acontecendo. Exatamente. E aí? Eu tô aqui. Olha que loucura, é o ego, né? É muito louco. Ah, eu tô aqui. Eu faço. E isso todos nós, espiritualistas, já vivemos isso. Sim. Eu tô aqui. E por que a minha vida não anda? E por que não... Então, assim, a gente já passou por isso. Exatamente. É o ego. Porque, na verdade, você tá se redescobrindo como pessoa. A gente foi construído sobre ideias que os nossos pais passaram pra gente. E a gente vai se desconstruir espiritualmente para se reconstruir de novo. Ótimo. Você falou uma coisa bem interessante aí. E que eu acho que vale a pena a gente até pegar isso daí para chegar um pouquinho mais rápido, vamos falar assim, no nosso assunto do dia, né? A formação que os pais passaram pra gente, ou as informações, ou o exemplo, a imagem, né? Enfim, a forma como a gente se espelhou, será que seria essa palavra? A gente se espelhou nos nossos pais, ou a gente se... Sim. Então, como que você vê isso daí e junto com essa libertação aí, envolvendo esse assunto das questões mentais, dos transtornos mentais? Você acha que tá tendo um conflito? Com certeza. Do que ela para o que os pais Deus, foram. É tanta coisa para pensar, porque assim, realmente é uma sequência, né? Até que nós, por isso que eu falo, até que a gente comece mesmo a se entender, né? O que acontece? A gente, quem pega na nossa mão? Quem nos guia? Então, assim, são os nossos pais que vão trazendo toda essa bagagem e a gente vai seguindo, tá? Certo. E é muito louco, cara. Tipo, esses dias eu atendi uma pessoa e ela com muitos problemas com o filho. E o filho tem 6 anos. E aí primeiro eu fiz o mapa dela, depois eu fiz... E é uma sequência. É muito doido isso. E aí ela cheia de espiritualidade no mapa, o filho também. E o que acontece? Ela veio me falar que ela teve um problema com a mãe. E aí ela, tipo... E aí a mãe não... E a mãe sempre falando pra ela, né? É uma questão muito séria, enfim, não posso... Tá? Claro. Mas assim... você é louca. Você é louca. Então, assim, a pessoa, ela já pensa fora da caixa. Vamos imaginar que o lado espiritual é aquele lado que você fica rebatendo. Então, você fala assim, peraí, o que é isso? Eu não aceito isso. Peraí, de onde tá vindo? Eu sou diferente. Não, mas eu não... você tá errada. Tipo, você começa a contestar aquilo. É o caminho. Então, assim, ela sempre foi taxada de louca. Uau. Então, assim, ela tinha um problema muito sério com a mãe. E ela tem um filho...
E o filho também tinha problema com ela. Porque, assim, aquela coisa, né? A gente vai passando. Como ela teve um problema com a mãe, como que ela ia ser mãe? Você entendeu? De uma forma... E é uma coisa muito doida. E aí ela chegou pra mim e falou, Juliana, é o seguinte, eu tenho um filho, meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo, meu filho tem isso. Quando eu fiz o mapa e eu senti muito a energia desse filho, e eu vi que o filho tinha um desafio 2, que é o problema com o feminino, com a mãe, e eu falei assim, em que momento houve essa quebra? Em que momento houve, assim... essa desconexão, porque o feminino, ele é a conexão. E é a mãe, é o acolhimento. Que momento houve isso? Igual aconteceu com ela, com a mãe dela. A mãe dela aconteceu um caso. É que, assim, é uma história muito longa, né? Meio sigilosa. Mas, entendeu? Mas ela falou assim, cara, o momento que o pai da criança foi embora de casa. Uau! Então, assim, eu quebrei com meu filho, eu não consegui cuidar dele. E aí ela falou... E aí, sabe o que aconteceu? Meu filho parou de falar. Aí eu falei, será que seu filho tem algum problema? Então, assim, por isso que eu rebato e falo, será que tudo é transtorno? Porque hoje é muito fácil todo mundo falar que tem um transtorno e tomar remédio. Do que você ir num psicólogo, do que você buscar ajuda, do que você buscar uma ferramenta de autoconhecimento. Se abrir, né? E daqui pra frente isso vai piorar. Esse ano é um ano espiritual. Esse ano é um ano 9. É um ano da prova individual. Né? Então, tá todo mundo assim, meio que perdido, meio que já percebe... É ano de encerramento, é ano de conclusão. Para quem tá assistindo esse vídeo dentro deste ano, então estamos em 2025, estamos falando de 2025, é esse ano de conclusão, esse ano de encerramento. O ano 9 é um ano de limpeza. É um ano de limpar a casa. Mas é um ano de felicidade também. Só que aí é onde entra todo esse contexto. Se você não é feliz com você, se você não sabe quem é você, se você não sabe o seu caminho, porque 9 é o eremita do tarô. Uau! Então, assim... Olha os mundos se encontrando, tarô, a numerologia, sim, tudo espiritualidade. Tudo, é né? o mundo holístico, é muito louco. Então, assim, se você não faz esse caminho, se você não sabe o seu caminho, ninguém vai te fazer feliz. Ninguém. Então, por isso que tá sendo um ano pesado, né? As pessoas falam, aspecto, né? Nossa, tipo, ai, meu Deus, eu tô sozinho, eu tô... Tá uma loucura. Eu desmanchei o casamento, desmanchei o relacionamento, saí do emprego, desisti de tal estudo, né? De profissão e tudo mais. Muita mudança. Por conta dessa limpeza toda. Né? Então, a gente poderia fazer... por favor, me corrija. A gente poderia fazer uma analogia com até aquelas frases, principalmente orientais, muito bonito, do copo meio cheio, copo meio vazio. Então, assim, a pessoa precisa esvaziar primeiro, para depois, que aí você vai dar sequência agora, do próximo ano. Então, fala um pouquinho do próximo ano aí, o que é? A gente vai fazer a limpeza para um ano que é o quê? Então, esse próximo ano é um ano 1. Certo. Né? A numerologia, ela sempre fala, a gente tem esse ciclo de 9 anos e aí a gente começa tudo de novo. Uau! Então, assim, esse ano 1, ele é um ano de começar. Então, como é que você vai começar coisas novas na sua vida se você não encerra as antigas? Tá? Então, por isso, e aí é aonde eu vou entrar de novo e vou falar. Desde a pandemia, a gente entendeu que a espiritualidade não tá para brincadeira. Certo. Né? Porque a gente tem... uma espiritualidade que tá guiando a gente. Então, assim, ou vocês vão ou vocês vão quebrar. E aí, onde entra essa coisa dos transtornos em massa, enfim, tá? Então, assim, o próximo ano é um ano de você tá com a casa arrumada. Pro novo. Pro novo. Legal. Só que o melhor de tudo, não é o ano do mago. É o ano da roda da fortuna. Porque no tarô é o 10. E a roda da fortuna, ela fala, a vida tá passando, mas é você quem vai se posicionar. Ou seja, se a pessoa não se autoconhecer e não se posicionar o que realmente ela quer ou o caminho que ela deseja, pode haver complicações por aí. A roda da fortuna é assim, a vida tá passando. E aí, você tá sentado, o que você quer? E é um ano agitado, né? Porque é vibração do 1, então tem toda essa agitação, tem todo esse pioneirismo, e é um ano individual também. O 9 é individual. Porque a prova é individual. Sim. Né? Tipo, olha pra frente que a prova é individual. Nada de olhar pro amiguinho do lado, hein, pessoal? Nada de olhar. Vocês estão vendo, hein? A escola já ensinou lá atrás isso. É muito isso. E aí vem esse próximo ano e fala, e aí?
O que você aprendeu? Vamos? Só depende de você. Só que aí, chega no próximo ano, a gente tá 25, 20, 27. 25, 26, 26, 27. Depois o outro ano é um ano 11. E aí é onde o bicho pega. Que é 27, então. Tá, legal. Que aí é onde o bicho pega. É aonde o bicho vai pegar. Porque aí é onde a gente vai ter, de fato, ano que vem é um ano agitado. E quando chegar no ano 11, que é ano espiritual também, que é um ano mestre, aí é onde as pessoas vão bater o pino, mesmo. Uau. Por quê? Porque o 11, ele tem uma energia fortíssima de sensibilidade, de querer ajudar o coletivo, sabe, de vampirismo espiritual. É aquela coisa assim, as pessoas elas vão estar assim, sensibilíssimas. Imagina que assim, um ano pessoal, todos os ambientes, é o ano inteiro essa energia de sensibilidade. É o ano inteiro uma energia de você chegar nos lugares e de você sentir as pessoas. Certo. E aí, quando você não sabe quem é você... Aí entra toda aquela questão do espelho, do ego, tipo, o problema da minha vida é você. Então, assim, imagina como a gente vai estar. Muito interessante, né? Muito interessante. Vamos lá, então. Vamos botar alguns pontos. Vamos pontuar aqui para o pessoal entender. Então, a gente está no ano de 2025, que é um ano de limpeza, encerramento de ciclos, né? Fazendo um resumão. A gente vai entrar num ano, o próximo aí, que vai ser o ano 1, certo? Próximo ano 1. A gente pode até fazer uma analogia com Marte, o ano de Áries, né? Toda aquela energia de Áries. Ariano, então, que a gente vai para cima, ou seja, é o nosso ano, beleza? E aí, então, a gente vai chegar no ano 11, depois, que é 2027. Que não é um ano 2, é um ano 11. Por conta de ser um número mestre, número 11, né? Sim, porque a soma é 11, não é 2. Aí não soma 1 com 1, enfim. Já fica a dica. Querem saber um pouco mais de numerologia? Depois a gente vai deixar os contatos da Juliana. Sim. Mas, independente disso, essa tríplice, né? 25, 26 e 27, vamos falar assim, é uma tríplice de anos, no plural, pra gente, ou seja, a gente já tinha que estar buscando esse autoconhecimento há tempos, mas ainda dá tempo, ainda o pessoal consegue correr atrás, né? O que você dá de dicas, de repente, além dessa, obviamente, que você está falando de buscar o autoconhecimento, a espiritualidade, não ficar só preso à religião, né? Se você tivesse que dar alguma dica para o pessoal que está se sentindo assim e tudo mais, qual seria essa dica? Qual seria essa chamada, vamos falar assim? Olha, lê muito. É interessante, é igual eu falei, as pessoas sempre vão começar de um ponto, então elas vão começar numa casa espírita, não importa o que você está buscando, mas eu acho que ler bastante, fazer um mapa astral, fazer um mapa numerológico, legal, fazer terapia. Você precisa saber quais são os seus problemas, seus padrões. A gente tem padrões. Constelação familiar também é maravilhosa. Fundamental, né? Então, assim, são essas questões que precisam ser trabalhadas, tá? Porque a tendência realmente é piorar. Daqui pra frente é só piorar. Então, se o amiguinho nosso só cruzar o braço e falar assim, vamos lá, vou jogar, o universo vai me dar, Deus vai me dar, o que for, ele vai ter problemas, então. Ele tem que buscar, ele tem que sair dessa zona de conforto, vamos falar assim. Que não é tão confortável assim. Hoje de manhã, uma pessoa me mandou uma mensagem, enfim, não foi pra mim, eu tava num grupo, mas eu não posso dar nomes e nem falar, tá? Inclusive, acho que essa pessoa nunca vai ouvir esse podcast. Ou seja, é o cotidiano, o que acontece no nosso dia a dia, né? Sim. E aí, o que acontece? A fulana lá da minha família tá mal, tá tomando remédio, quer internar ela tem surtos, ela bate no marido. E é muito engraçado que eu conheço essa família. E assim, é por isso, aí eu acho que isso vai matar a pau que eu tô falando, para as pessoas poderem entender, né? Sobre essa desconstrução e essa construção. É a família Doriana. Você entende onde eu quero chegar? Sim. Por isso que eu falei dessa coisa
Da gente ter que ser um padrão, entendeu? É seguir isso. Seguir lá, eu vou dar nomes, assim, seguir o que não precisa dar nomes, seguir o que o líder religioso, de repente, fala, você tem que ser assim, assim, assado, não é né? nem só religião, mas agora tô falando da instituição família mesmo. Família. Então, imagina que é assim, tipo, a pessoa tem um casamento família Doriana. Certo. Aí, um dia, essa pessoa acorda e fala assim, cara, eu não fiz nada pra mim. E aí? O que ela vai fazer? Uau. Qual que é o caminho dela? As pessoas têm uma tendência a envelhecer e acabou a vida. É isso que eu tô falando. As pessoas, elas não se reinventam, mas elas só vão conseguir fazer isso se elas começarem a se olhar, se elas começarem a pensar por elas, se elas começarem a se questionar. É isso. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. É quando eu olho pro outro e falo, cara, não tem nada a ver. Só que a gente não pode deixar chegar até... Exatamente. É isso. Então, assim, cara, é muito louco. A mulher querendo bater no marido. E eu conheço as pessoas e eles não são pessoas violentas. Mas sabe o que? Sabe o que acontece? Esse eu tô querendo bater em você, eu surtei pra te bater. Mas, na verdade, eu quero... O que eu tô fazendo aqui com você agora? Será que eu queria estar aqui? Então, assim, gente, é uma loucura. Vocês percebem como as coisas vão além? A gente poderia dizer que é um pequeno flash, mesmo que com muito atraso, um pequeno flash de iluminação que a pessoa teve. Putz, o que eu fiz na minha vida? Mais ou menos assim. Isso tem acontecido depois, antes da pandemia, você percebe que as pessoas estavam vivendo a festa do arerê. Isso. É isso. Talvez a gente precise entender isso. Vamos fazer essa pontuação. Vamos pensar assim, nesse sentido da pandemia. A pandemia deixou todo mundo preso. Certo. E quando você ficou preso com medo, o que aconteceu? O medo é o contrário da fé. Você teve que olhar para dentro de você. E aí você teve que se virar e falar, e aí agora? Eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que arrumar um trabalho, eu vou ter... E isso é a fé, é a espiritualidade. Uau. Você tem que acreditar em você. Só que quem sabe quem é quem? É exatamente esse o ponto. E esse episódio da humanidade, a gente, que foi marcado aí 2019, 2020, a gente... teve algumas coisas para pensar, né? Muita gente pensou que pelos casais, as famílias ficarem mais tempo em casa, que ia ter um monte de filhos surgindo, nascimento de criança, e aconteceu o contrário, né? Porque as pessoas olharam para dentro e falaram assim, o que eu tô fazendo com essa pessoa do meu lado, né? Mais ou menos assim. Exatamente. E aí é onde a ficha caiu. Mas por quê? Será que o problema é a pessoa do teu lado? O que te aproxima dessa pessoa? Você entende que a espiritualidade, ela vai além? Vai além. O que te aproxima? É muito louco, é muita coisa, daria pra gente... muita coisa, a gente ficaria, como são os nossos papos, vocês estão pegando só uma amostrinha das nossas casas, às vezes a gente fica 6, 7, 8 horas direto conversando, não é verdade? Mas assim, inclusive, num dia desses, a gente conversando sobre isso, você, inclusive também no seu vídeo do TikTok, se eu não me engano, você colocou que muitas pessoas, às vezes, se questionam, né? Começam a se questionar. Poxa, será que eu deveria ter casado? Será que... Ou a pessoa está às vésperas de um casamento, está há anos com a pessoa e fala, será que eu devo casar? Eu estou falando bastante nessa parte do casamento, porque bem ou mal, poxa, são pessoas que vão conviver, teoricamente, numa jornada longa, né? E aí a gente vê isso, né, acontecer, né? Esses desgastes e tudo mais, né? Mas é exatamente o que eu falei, porque às vezes a gente vai seguindo esse padrão mesmo da família, tipo assim, às vezes a pessoa nem sabe quem é ela e ela fala assim, cara, eu quero casar, eu quero ter filho. Aí de repente a criatura casa e ela fala, meu Deus do céu, eu queria estar livre, eu queria estar viajando pelo mundo. Então assim, as pessoas, elas não sabem quem são até que elas busquem isso. Até que elas entendam o caminho delas. Porque estar dentro da família, às vezes, você não é. Tudo bem que a fruta nunca cai longe do pé. Sim. Você tem que aprender algumas questões com essa família, com esse pai, com essa mãe, que inclusive a numerologia maravilhosa mata pau isso, tá? Só que é o seguinte, qual que é o seu caminho? É porque nada é por acaso, né, pessoal? Ninguém encontra alguém no meio da vida por acaso, né? Tudo tem o seu propósito.
mas de ter o propósito, né, Juliana? E achar que tem que copiar aquele método, né? Dar o Ctrl+C, Ctrl+V no relacionamento dos avós, dos pais e por aí vai, é uma coisa completamente diferente, né? A pessoa consegue manter outros tipos, né? Outras... É até complexo da gente colocar, porque uma coisa está tão intrínseca na gente, né? Que é até complexo da gente rotular, né? E eu acho que o segredo é esse, não rotular, né? Não ter rótulos, né? Entendeu? A nova consciência. E já que a gente está falando da nova consciência, e a gente está esse episódio, né, inicial do Papo de Índigos, né? Uma coisa interessante, a gente nunca, eu não gosto de dizer nunca, mas a gente nunca vai ficar preso a uma questão só, né? E a gente, além do que a gente falou, numerologia, tarô, a questão da espiritualidade, os assuntos que envolvem aí o estudo da mente, né? Psicologia, envolvendo muito, muito a fundo isso, mas também a gente pode falar um pouquinho, acho que dá para dar uma palhinha sobre cores, né? O que passou na minha cabeça quando a gente está falando? O que a gente conversou esses dias sobre a cor marrom, né? As pessoas fugindo das suas realidades, Nossa, fugindo de você e se afundando no trabalho. Gente, é muito louco. Fala aí pra gente. É uma percepção muito louca. Enfim. A questão da cromoterapia, ela também ela é muito legal, muito bacana, faz sentido, enfim, né? Os marqueteiros, as empresas, todo mundo já sacou que tudo tem energia no universo, as cores também têm energia. E assim, é muito louco que esse ano as pessoas começaram, né? O marrom é o novo preto, né? Porque o preto é básico, o preto, enfim. E o preto, ele é uma cor mais fechada, ele é uma cor muito, assim, das pessoas que de alguma forma elas são mais reservadas, elas estão introspectivas, então, né? Elas estão se defendendo muito também, a pessoa só usa preto, a pessoa sempre tá na defensiva, sempre, tá? Cor do luto, né? A pessoa que tá... É incrível como nada é por acaso, tipo marrom. O marrom é uma cor de pé no chão e de trabalho, Uau. De construção, de aterramento, a pessoa constrói, a pessoa, ela é metódica, ela só trabalha, ela só faz. E é incrível isso entrar esse ano. Uhum. Porque, assim, o que tá acontecendo? Ano 9, então, as pessoas estão esgotadas, exauridas e fugindo pro trabalho esse ano. Então, assim, é lógico que isso ia acontecer, né? E é uma coisa tão interessante, né, Ju? Por que eu quis fazer esse gancho com a questão das cores, né? Porque a gente estava passeando esses dias no shopping, né? Na verdade, no começo do ano, logo no começo do ano, que a gente observou logo de cara, porque você me perguntou, nossa, olha que bonita essa roupa marrom, que você acha? Lembra disso? E eu falei, nossa, como tá tendo bastante marrom nas vitrines. Geralmente, as vitrines sempre com muitas outras cores vivas, né? E aí a gente captou isso, pelo menos aqui na grande São Paulo, né? Vamos falar assim, né? E no dia a dia, né, na minha rotina de trabalho, eu converso muito com pessoas e não tem uma pessoa que me fala, cara, eu tô trabalhando demais, eu não tô tendo tempo para os meus hobbies, eu não tô tendo tempo para isso, eu vou viajar, levo meu computador para trabalhar. E aí a gente caiu nesse assunto, né? Todo excesso esconde uma falta. As pessoas, elas não querem, por exemplo, né, ano 9, você precisa aprender a se organizar a tua vida. É muito louco, tem pessoas que estão no caminho, mas que caminho é esse que eu ainda posso explorar mais, eu não preciso me matar de trabalhar, e o marrom, ele tá ligado ao chakra base, né? Então, ele tá ligado a esse aterramento. Então, assim, o que é isso? Esse excesso é a falta. É o medo de faltar, é o medo. Então, assim, quando se faz demais, é toda essa questão de, vou ficar pobre. Você entendeu? Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que... Então, assim, tudo faz sentido. Você já entra até nas crenças limitantes, né? Sim, porque é o chakra base. O chakra base, né, tem essas cores, né? Essa cor forte, né? Essa cor de terra. Então, assim, tudo faz sentido. É esse aterramento, né? As pessoas estão tentando se segurar e não estão indo pros superiores, né? Não estão buscando essa questão mais espiritual de... Calma, vou tentar encontrar caminhos, né? Outros caminhos, cara. É o eremita. O
O eremita faz o quê? Que ele vai buscar outros caminhos dentro do trabalho, enfim, tem outras coisas. Eu não preciso estar ali no escritório me matando o tempo todo, por exemplo, mas assim, a pessoa, e aí o autoconhecimento, a pessoa tem um perfil, por exemplo, de, sei lá, a pessoa é advogada, aí ela tem um escritório, mas ela fala, cara, eu gosto da rua, eu gosto da audiência, mas o meu escritório precisa dar certo porque eu tô aqui. Então, mas não é bem assim, querida. Então, você tem que explorar mais o seu. Então, você entende esse medo? É um medo de não fazer o que tem que ser feito, de não soltar. E olha que interessante, você deu o exemplo do advogado, e ó, a gente nem combinou isso, né? Porque o papo tá fluido. E eu me lembrei de uma série da Netflix, tá? De um advogado muito bom, muito bem sucedido, fantástico, mas ele não gosta de trabalhar no escritório dele. O cara, ele é surfista, o cara, ele é da rua, se eu não me engano, é lá de Los Angeles, Califórnia, e se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome certinho, mas se eu não me engano, no inglês, né? Traduzindo em inglês, é o advogado no Lincoln, porque ele sempre tá, o escritório dele é o carro, é o Lincoln. E aí ele consegue resolver os problemas de uma forma muito natural, que o pessoal fala, como que você conseguiu resolver isso aí? Fulano tá tentando, mas tentando o quê? Da forma tradicional, e o cara tá solto, tá? Claro que a série não é sobre esse assunto, mas me remeteu isso daí, porque o cara é um destaque, né? E por que será que ele é um destaque, né? Claro que a gente tá falando de um personagem, uma coisa fictícia, mas tem muito a ver com isso, né? Às vezes as pessoas, elas ficam... presas a algumas rotinas e não tem esse perfil, né? Não é o perfil delas, né? Não é porque nos conhecem. Exatamente. Não é porque aprenderam lá atrás que deveria ser assim. Então, a gente vai seguindo a vida desse jeito e eu não posso me reinventar. Exatamente. E você falou de alguns pontos seus, e eu nunca vou esquecer também, em um determinado momento, eu tive transições de carreira na minha vida, assim, desde os meus 14 anos, muito loucas. Eu nem vou falar nada. Só que muitas delas eram dentro de uma empresa, seguindo aquele negócio, sabe? Das 9 às 18, tal. Até que um dia, um determinado amigo, né? Não sei se ele vai estar vendo em algum momento isso aqui, o Máximo, um abraço pro Máximo. Ele virou para mim e falou assim, cara, você tem um perfil assim, assado, trabalhar na rua, conversando e vendendo a ideia, não é só o produto, tal, porque você é assim. E de lá para cá... Tudo mudou. É outro Márcio e por aí vai. Então, assim, eu acho que as coisas foram acontecendo nas nossas vidas, né? E a gente foi ficando atentos a isso, E o que você tem no mapa? 3, que é a comunicação. Ou seja, precisava de explorar esse lado... para poder chegar, de repente, aqui. Estamos conversando com vocês aí, compartilhando tudo isso, né? É muito, muito interessante isso mesmo, né, Juliana? E o assunto vai muito Nossa, longe. A gente podia ficar falando horas de tanta coisa, porque é muita coisa que dá para... E é isso, talvez a gente entendesse, isso que a gente precisa começar a... Na verdade, eu entendo, assim, tipo, sentir... Né? A gente vive no piloto automático, não sente. E essa coisa do sentir dói, né? Essa coisa de olhar para dentro vai doer. Vai doer porque tem uma criança que não foi ouvida, vai doer porque tem coisas que não aconteceram, vai doer por N motivos, porque você vai começar a lembrar de muita coisa. Só que é necessário. Porque a gente só cura quando a gente fala, a gente só cura quando a gente olha. Então, assim, senão a gente fica com esse peso, né? Esse peso e vivendo esse piloto automático. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos ser esposa, vamos ser perfeito, vamos ser bonzinho para todo mundo. Vamos salvar o mundo, vamos fazer isso. E você... Nada pra você, né? Você não sabe o que é você, então... Fica aquele vazio dentro da pessoa, né? Sim. Ela não olhou pra dentro dela, ela não preencheu... E, ó, uma coisa muito importante isso. Nossa, isso aí passou aqui agora. Olhar pra dentro de si, pessoal, cuidar de si, não significa ser egoísta, né? Não, de jeito nenhum. É muito fácil de se confundir isso. Eu vou dar o exemplo que eu falo pra todo mundo. Já levei pedrada dentro com parentes, assim, por conta disso. Quando você vai entrar no avião, que você vai pegar um avião, os comissários de bordo fazem aquelas sinalizações e falam que em caso de descompressão
acho que eu falei errado, mas a parte que perde a pressão da cabine, despressurização, vai cair as máscaras. E qual que é a recomendação? Primeiro coloque a máscara em você e depois na pessoa que está do seu lado, se precisa de ajuda. Olha que lição que a gente tem no cotidiano, né? E a gente não traz isso pra gente com as coisas muito mais sérias que realmente é a nossa vida, né? Então, quantas vezes a gente vai estar vindo para esse planeta e revivendo? Mas é exatamente isso. Porque a gente teve essa raiz, e aí eu não quero nem entrar muito nesse assunto, porque cada um, enfim. Mas a gente teve essa raiz dessa coisa de que você servir o outro, de que você, nossa, tudo outro, e a gente não procurou não olhar pra gente, né? Exatamente. Tanto que é comum, tem até um livro, não vou lembrar agora, depois a gente pode até colocar aqui na descrição do vídeo, um livro sobre um determinado profissional da saúde que foi ouvindo os pacientes em estado terminal da vida, né? O que você, o que mais ouvia são os arrependimentos das coisas que não fez para ele mesmo. Entendeu? E eu não li esse livro até o final ainda, eu tô lendo, depois a gente compartilha aqui, porque independente até o final são um monte de histórias. E você vê o quanto que o que a gente tá falando aqui é super do cotidiano, né? Epitáfio. Epitáfio. Exatamente, né? Exatamente. E aí vem a música do Titãs, né? Epitáfio que você tá falando, né? Exatamente. Aí um dia você acorda e fala, pronto, lascou. Agora já e aí tô doente, e tarde aí demais agora? Para esse ciclo, pelo menos para essa passagem nossa, que é um sopro, né? Juliana, até pra gente ir caminhando aí pro final desse primeiro episódio, de muitos, né? De vários... Essa abertura, Que, inclusive, esse assunto todo que a gente falou, já fica até um gancho, quem sabe aí, né? Spoiler pro próximo episódio, que vai envolver também a física quântica, né? Porque a gente tem visto muito sobre a física quântica, de tirar o eu antigo para criar o eu novo, né? Sim. E que todo dia a nossa mente tenta voltar no eu antigo. Física quântica pura, eu tenho visto muito. Que é essa desconstrução do ser humano, que ele automaticamente ele vai começar a passar por isso, né? Quando você faz 29 anos, 30 anos, aí começa esse processo que Jung fala que é o processo da individuação. Então, o indivíduo ele já começa a falar assim, pô, mas e aí? Nossa, isso aqui não faz mais sentido para mim. Nossa, mas olha... Então, assim, ele começa a olhar, começa a ver as coisas, tipo... Ai, nossa, meus pais foi assim, tal coisa foi assim, mas isso daqui não faz mais sentido pra mim. Isso não me pertence, né? Não, e até a numerologia fala, né? É o nosso ciclo produtivo. É onde a gente coloca o nosso propósito em formatação. Uau. Então, assim, tudo muda. Maior transição do ser humano, 29, 30 anos. Então, é muito isso. Então, a gente precisa se atentar a isso mesmo. Né? A começar a entender, a começar a se sentir mais, né? Procurar entender essa questão de se sentir mesmo. Legal, bacana. Se observar, né? Fazer essa análise, enfim. Enfim. A gente vai falar mais sobre isso para um futuro muito próximo, claro. E, Juliana, passa para o pessoal as suas redes, né? As redes que você está presente, tanto da parte da numerologia, ou a parte que você quiser compartilhar aí, passa, depois a gente deixa aqui no vídeo também. Passa para o pessoal. Bom, gente, eu tô no TikTok e no Instagram é Juliana Suna com 2 N's. É isso. Legal. Então, é a mesma... É o mesmo nome. Legal. Juliana Suna com 2 N's. E, pessoal, olhando até os dois juntos aqui para essa parceria que, poxa, não tinha como não compartilhar isso com o pessoal, né? Demoramos até, né? É que a gente tava se achando também, tem essa, né? Sim, nossa, esse ano muitas mudanças, coisas, né? Nossa, tá faltando coisa, vamos... Então, mais uma vez, para você que ainda não se inscreveu aqui, que não ativou o sininho, se inscreva. A gente também vai deixar o nosso Instagram sinalizado aqui embaixo, para vocês também nos seguirem lá. E estamos totalmente receptivos a assuntos. Querem saber de alguma coisa? Sim. Manda pra gente. A gente vai fazer temas também, os temas. Né? Exatamente. Nossa, isso. Temas é muito interessante, né? Também. Tá bom? Perguntas. Então, beleza.
Nota 1000 para esse papo de índigos do primeiro episódio. Esse primeiro episódio. Gente, gratidão. Obrigado pela presença de vocês, mesmo que de longe. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.